E hoje, dando sequência nessa ordem cronológica das coisas, a gente vai falar do quê? De prioridade. Como que a gente vai se organizar se a gente não sabe o que é mais importante? Se a gente não sabe o que acontece primeiro? Se a gente não sabe aquilo que a gente vai priorizar? Certo? Quem tá aqui que já viu a live do tempo? Ou que tava aqui, ou que assistiu depois? Ela é uma live meio que fundamental, assim, porque lá a gente conceituou de que tipo de ordem que a gente vai estar falando, né? E aí também já introduzimos essa questão ali do tempo, certo? Então, para entender melhor, é interessante que você ou tenha acompanhado, tenha visto, ou depois você corre lá e vê, certo? Tudo bem até aqui? Vamos em frente então? A Gi viu, a Gi tá assim, ó, prestigiando. Quando não deu certo, ela já tava esperando, né? Então vamos lá, gente, vamos falar de prioridade, vamos entender o que é prioridade, inclusive o que é uma boa prioridade. Tem muita coisa para nós falarmos hoje e aí nós precisamos dar conta de tudo, certo? Então vamos lá. Priorizar, gente, nada mais é do que escolher. Quando você prioriza algo, você está deixando de fazer outras coisas. Você deu mais valor a isso do que aquilo. E a gente faz isso o tempo todo. Por mais que não perceba, a gente está escolhendo o tempo todo. Agora pensa aqui comigo. Quantas escolhas tu já fez hoje? Só hoje, tá? Então agora é o quê? 12:20. Quantas escolhas tu já fez desde a hora que tu acordou? Se você dava aquele play a mais na soneca ou se você levantava imediatamente, foi uma escolha. Se na hora do teu café da manhã, se você comia pão ou se você comia ovo, foi uma escolha. Se você tomava café ali com calma com teu filho, ou se você levava ele para a escola, foi uma escolha. A roupa que tu vestiu hoje. Estar aqui nessa live meio-dia. Escolhas. Então, por mais que a gente não perceba, a gente está o tempo todo escolhendo e também priorizando as coisas. Percebe? Então, por mais que a gente não esteja atento a isso, a gente vai valorando, a gente vai abrindo mão de algumas coisas porque acha que outras são mais importantes, né? A gente não pode estar assim, ó, em dois lugares ao mesmo tempo. Então, a gente define e decide onde vai estar. A gente não pode, ou pelo menos não é prudente ou interessante, que a gente coma todas as comidas que tem lá exposto num buffet. Por isso a gente escolhe o que vai pôr no nosso prato. Então, acho que consegui convencer vocês de que a gente escolhe o tempo todo. Já tinha se dado conta disso? Ou você acha que as escolhas assim, nossa, tem que ser uma coisa muito elaborada? Não, elas acontecem o tempo todo. Tudo bem até aqui? Então quieto. O Roger tá aí. O Roger proibiu de novo de conversar durante a aula. Então vamos começar com esse conceito básico. Priorizar é escolher. E a gente tá escolhendo o tempo todo, por mais que não se dê conta disso. Certo? Só que aí o que acontece? Quando o assunto é meio que a ordem que as coisas vão acontecendo assim na nossa vida, né? Como que a gente vai priorizando? Se a gente não tá atento, a gente começa a meio que só reagir, sabe? E aí a gente reage, digamos assim, a alguns estímulos. Vou contar pra vocês. Ou em cima do imediato, em cima do que tá atrasado, em cima do que é urgente ou em cima do que é automático. Então perceba. Se eu não presto muita atenção no que eu vou priorizar, eu fico sensível àquilo que aparece na hora, ou que eu tenho que resolver de um jeito ou de outro, e aí eu tenho que ir priorizando em cima da urgência. Eu tenho que priorizar em cima do atraso. Eu tenho que priorizar porque aquilo tá aqui, já é uma necessidade, e não que eu consiga me organizar melhor, que eu consiga assim, nossa, eu tenho muita clareza do que eu tô fazendo.
E isso é muito importante. Lembram lá que na primeira live nós aprendemos que a ordem sustenta o hábito? Que dificilmente um hábito vai ser ou modificado ou estabelecido se eu não me organizar para ele. Então, eu ter um entendimento sóbrio, claro sobre as minhas prioridades é tão importante quanto isso, para que eu realmente consiga fluir na minha rotina e eu consiga manter as minhas prioridades. Certo? Poxa, Carla, mas é com carinho e com afeto, né? Sempre tapinhas com o melhor das intenções, né? Tapinhas de despertar, digamos assim, né? Então, muitas vezes a gente começa a ter prioridade em cima do imediato, do atrasado, do urgente e até mesmo do automático ou também do... dá pra chamar de outro jeito. Dá pra chamar de oportunidade, sabe? Porque assim, ó, pensa comigo. Se eu não tenho uma prioridade, eu trato a oportunidade como uma prioridade. Calma que não é pra ser um trava-língua, você vai entender o que eu tô dizendo. Se eu não tenho muito claro o que eu vou fazer, eu posso tratar aquilo que me acontece como assim, ó, a coisa mais importante do meu dia. Exemplos. Sabe assim, aquele cafezinho que do nada tu aceita? Aquele gasto assim que você não... Nossa, mas daí comprei isso. Então assim, se a gente não tem uma prioridade, a gente vai lá e faz uma refeição diferente. Um convite em cima da hora. Um gasto para uma viagem. O que acontece? A pessoa muda a rota. Um exemplo claro disso, assim, para ficar nítido e explícito o quanto, quando a gente não tem prioridade, a gente fica refém da oportunidade. Um clássico. Sabe aquela ida no supermercado? Sei lá, você vai para comprar detergente. E aí você volta para casa com detergente, com a barra de chocolate, com um pacote de pasta de dente 3, leve 3, pague 2 e um pacote de macarrão. Quem nunca? Exatamente, Carol. A decisão fica assim, ó, aleatória. Então eu não sei muito o que vai acontecer com o meu dia, eu não sei muito bem o que vai acontecer com o meu tempo, eu não sei muito bem o que vai acontecer com o meu dinheiro. Como que eu vou sustentar uma ordem? Como que eu vou sustentar uma rotina se eu trato toda e qualquer coisa como uma oportunidade? Isso tá assim, ó, muito próximo da distração também, né? Porque assim, distraído. Uma promoção. Não deu tempo. Né? Então, essa situação de você não ter a prioridade estabelecida e definida faz você ficar refém do urgente, desse improviso, dessa distração, e aí a coisa tem chances de dar uma desandada. Uma planta, bem lembrada, né? Que eu voltei para casa com girassol. Já me aconteceu isso, inclusive. Né? Então, assim, a gente precisa estar atento, porque senão a gente fica vulnerável, sensível a essas oportunidades. Certo até aqui, meu povo? Então, sem essa segurança nas nossas prioridades, a gente acaba desviando do caminho com uma certa facilidade, né? É como se o nosso dia fosse, sabe, uma folha sem pauta. Então, assim, o dia tá aqui, eu sei que ele vai acontecer, mas eu não tenho muito uma previsibilidade de como vai acontecer, porque pode acontecer de tudo, inclusive nada, como diria a música. Né? Então é difícil de eu manter o meu roteiro porque eu vou me distraindo, porque eu mudo de ideia, porque eu não priorizo, ou então preste atenção, ou porque no fundo você não trata realmente como importante aquilo que tu tinha priorizado. Meu Deus, pronto. Raquel, como assim? Eu posso no fundo não acreditar ou não validar muito aquilo que eu priorizei? Pode. E isso faz muitas vezes com que a gente abra a mão com tanta facilidade daquilo que quer. Mas calma que eu vou te dar um caminho para que você consiga estabelecer prioridades mais fortalecidas, sabe?
mais sólidas, e aí tu não vai abrir mão disso com tanta facilidade por causa de uma promoção leve 3, pague 2, por causa de um girassol com 50% de desconto. Aí sim são uma oportunidade, né? Tudo bem até aí, gente? Exatamente, minha amiga Lilia. Tudo é interessante, sendo que nada é importante. Aí a gente também esquece aquilo em questão de segundos, né? A gente nem valora de novo aquilo, né? Só mais uma coisa que eu fiz e... sei lá, né? Nem sei por que eu fiz, tá? Então vamos lá, gente. Então o que eu vou ordenar? O que eu vou valorar? Partindo desse princípio que tudo aquilo que eu dou valor é porque eu escolhi entre uma coisa e outra, eu preciso compreender de uma vez por todas que não existe ordem sem prioridade. Que até mesmo entre as coisas que eu escolho, vai ter o que vai acontecer, o que é mais importante, vai ter uma ordem. Vão ter coisas que vão precisar vir primeiro. Manu, Gi, vocês vão fazendo a ata, tá? E daqui a pouco eu vou precisar das minhas assistentes aí, tá? Já ficam aí atentas que eu vou precisar. Então, não existe ordem sem hierarquia. Mesmo entre as coisas que você julga importante, que você sabe que são decisivas para a tua vida, elas precisam ter uma ordem do que vem primeiro, do que vem em segundo e assim sucessivamente, né? A Lilia disse ali em cima, né? Quem trata tudo como interessante não dá valor a nada. É muito nesse sentido. Quem trata tudo como importante, no fundo, não dá valor real para nada. Porque eu não consigo me dedicar àquilo. Eu não consigo tratar aquilo com a seriedade que muitas vezes precisa, né? Então, quem dá atenção para tudo corre um sério risco de não dar atenção para nada. Esses tempos tinha um meme, que você sabe que também é uma coisa que muito me agrada, né? Era um áudio, na verdade, assim, né? Tem um monte de gente que já fez ele no TikTok. Fulano, como é que você dá conta de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Daí a pessoa respondia assim, eu faço tudo mal feito. Já viram esse? Né? Então, assim, se a gente tá muito ansioso e tratando tudo como importante, talvez a gente possa se perder no meio desse caminho, né? Então vamos lá, para você entender e te ajudar a colocar essa hierarquia em prática, já que nós estamos aqui com um conceito claríssimo de que não há ordem sem hierarquia, não há prioridade sem hierarquia, que mesmo com as coisas que eu julgo importantes, elas precisam ter uma ordem do que vem primeiro e assim sucessivamente. Vamos começar a compreender isso melhor? Eu trouxe 4 pontos que podem te ajudar a estabelecer, a clarear melhor qual é a ordem das tuas prioridades. Certo? Vamos lá, vou precisar de uma secretária aí, tá? Eu vou colocar o ponto 1, vocês colocam aí no comentário, que eu acho que pode ajudar a gente ir maturando o raciocínio, certo? Então, assim, primeiro ponto. Não existe prioridade sem hierarquia. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender para construir uma prioridade sólida. Uma prioridade que não vai ficar refém lá do imprevisto, da oportunidade, do urgente, do atraso, certo? Voluntários, por favor. Primeiro ponto. Não existe prioridade sem hierarquia. As nossas coisas não têm exatamente a mesma importância. O que é mais importante vem em primeiro, depois em segundo e assim sucessivamente. Por mais relevantes que todas as tuas tarefas sejam, vai chegar um ponto que você vai ter que escolher entre uma e outra. E aí a gente precisa estar consciente do que vem primeiro. Muito bem, Manuzinha, muito obrigada. Né? Então assim, você tem que pensar. O que tem vindo primeiro na tua vida? É a tua saúde? É o teu trabalho? É a tua família? É o teu lazer? Então a gente precisa de alguma maneira elencar. Muito bem. Ponto 2.
Essa já é mais doidinha, tá? As tuas prioridades... Cheguei até mais perto, você percebeu? As tuas prioridades revelam o que você ama. Bota aí. As tuas prioridades revelam o que a gente ama. E aí já dá pra parar pra pensar assim, né? O que você não abre mão com facilidade? O que assim, ó, que faça chuva, faça sol, tá ali de pé pra você? Essa provavelmente já seja uma prioridade tua. Mas é isso que você mais ama? Que de repente pode haver esse pequeno equívoco. Que nem sempre aquilo que a gente mais ama tá em primeiro lugar nas nossas prioridades. Né? Então, aquilo que você prioriza revela o que você mais ama. E isso precisa estar de acordo com os teus valores, com o que você também acredita, né? Então, observa isso, tá? Se hoje o que você tem priorizado é realmente aquilo que você mais ama. Doidinha essa, né? Até vou beber um gole d'água. Muito bem. Minhas companheiras de ata aí estão me ajudando. Esse terceiro ponto, eles estão em nível assim de engasgo, tá? Então, assim, ó, esse terceiro ponto eu quero que você preste muita atenção para você entender ele realmente, tá? Terceiro ponto. Uma boa prioridade não é aquela que é boa só para você. Calma, que parece quase um trava-língua também, né? Repetindo. Uma boa prioridade não é aquela que ela é boa só para você. O que eu quero dizer com isso? Uma boa prioridade, gente, ela nunca vai te levar ao egoísmo. Uma boa prioridade nunca vai te convocar ou vai validar o teu egoísmo. Eu acho que quem aqui vive uma vida de família, assim, né? Um casamento, quem tem filhos, até mesmo o gestor de uma equipe, o líder de uma equipe, né? Você já pensou se essa pessoa fizer somente o que é agradável a ela? A gente tem que tomar muito cuidado com aquele discurso assim, sabe? Ah, mas faz o que é melhor pra você. Ótimo, Manu, exatamente. Faz o que é melhor pra você. Primeiro você. Como que tu vai cuidar dos outros se você não cuidar de você primeiro? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre isso é conveniente, nem sempre, e muito menos isso nem sempre é o melhor a ser feito naquela situação. Agora tu pensa comigo. Então vamos supor, eu tenho um filho pequeno e eu tenho esse raciocínio, né, de que primeiro eu. Eu vou dizer assim, não, meu sono em primeiro lugar. Nossa, ó, se eu não dormir 6 horas, 7 horas por noite, no outro dia ninguém me aguenta, então eu vou deixar meu filho com fome de madrugada? Um pai, né? Um pai de família. Não. Primeiro deixa eu comprar aqui as coisas da minha moto, as coisas do meu lazer, porque isso aqui é importante pra mim também. Depois eu vejo aí uniforme de criança, balé. Você percebe? Claro que uma mãe precisa e deve ter minimamente uma noite de sono. Claro que um pai pode e deve ter sim o seu lazer. Mas se isso afastar ele da responsabilidade, se isso fazer com que ele brigue com a circunstância atual, não é uma boa prioridade. Então, uma boa prioridade nunca vai ser boa se ela for boa só para você. Né? Então, claro que o autocuidado é importante. Só que se isso se te tornar egoísta ou fomentar o egoísmo que eu tenho, você tem, todo mundo tem, não é uma boa prioridade. E ela não vai ser sustentável na realidade. Porque ela vai sacrificar alguém, né? Quem que vai pagar?
que vai sofrer com isso? A conta vai aparecer para alguém, né? Certo? Tudo bem, gente? Vamos pro quarto ponto, pra gente estruturar uma prioridade sóbria. Vou lá, pessoal da ata. Muito interessante também. As prioridades, elas se movem, elas não são estáticas. As prioridades mudam, se ajustam. Não seja fatalista com aquilo que hoje está tendo que ser uma prioridade para você. Prioridade se move, se ajusta, muda. Pode ser que hoje a tua prioridade, a tua circunstância tá em você estar com o teu filho em casa. Mas não vai ser assim para sempre. Daqui a pouco você vai voltar para o teu trabalho. Pode ser que hoje você não tá conseguindo assistir tudo que tu gosta ou ler as coisas que tu gosta porque tu tá trabalhando a mais. Mas não vai ser assim para sempre. Pode ser que hoje o teu final de semana esteja dedicado ao cuidado com os teus pais ou a estar com eles. Mas não vai ser assim para sempre. Hoje você pode estar, sei lá, de repente tendo que economizar, tendo que abrir mão de coisas que para você são importantes ou que tu gosta muito. Mas também não vai ser assim para sempre. Então você percebe como a nossa prioridade ela transita, né? Ela se move, ela vai se ajustando conforme o que a Lília disse, né? É a nossa realidade. E aí eu não vou brigar com isso, né? Eu não vou ficar assim, não, mas eu queria estar vivendo isso. Cara, de repente não é a tua realidade. Exatamente. Eu vou ter generosidade em perceber que naquele momento, olha o oposto daquilo que a gente falava antes, né? Nossa, eu não prefiro, eu não gostaria de estar fazendo isso, mas agora alguém precisa de mim. Agora essa situação exige isso de mim. Então, sim, isso nos leva e nos convoca até para um olhar mais generoso das coisas, para além do que eu gosto, do que eu preciso ou do que eu prefiro fazer. Certo? Só que aí, né, gente, a gente não alcança, assim, esse nível de consciência, né, dessas chaves que abrem as portas aí, né, Wanda? Às vezes a gente leva tempo pra isso, né, a gente não consegue fazer isso, assim, do dia pra noite, de hoje pra amanhã. Mas é muito importante, gente, é muito importante você ter consciência, clareza do que são feitas, ou melhor, de quais são as tuas prioridades. Porque isso, gente, tem um poder calmante, assim, ó, estabilizador, sabe? Isso, assim, ó, isso é melhor que Rivotril. Por quê? Porque você ter essa clareza, né? Você ter essa prioridade sensata, coerente, que não te afasta com a realidade, que tá, assim, ó, condizente com os teus valores, que ela não agride você nem quem tá em volta. Isso tem a capacidade de te tranquilizar no seguinte sentido. Você pensa assim, ó. Eu posso não ter feito tudo hoje. Eu posso não ter dado conta de tudo. Mas eu fiz o que era mais importante. Vai me dizer que isso não faz uma diferença extraordinária. Então, eu posso não ter feito tudo, mas eu fiz o que vinha primeiro. Eu fiz o que para mim e para a minha família, para o meu trabalho, lembra lá da hierarquia, era o mais importante. Gente, um dia nunca vai ser suficiente. Nunca, nunca, nunca. A gente sempre vai deitar, descansar, com aquele senso de dever, né? Nossa, eu não terminei isso. Amanhã eu tenho que fazer aquilo de novo. Nossa, hoje não deu tempo.
A gente sempre vai ter esse senso de inacabado. Só que se eu tenho essa clareza, esse descanso de que eu fiz o que era mais importante, amanhã eu começo de novo. Amanhã eu vou atrás de novo. Amanhã eu vou lutar de novo. Tentando ajustar lá o meu tempo para fazer aquilo melhor, tentando ajustar a minha rotina, assim. Mas eu descanso porque eu sei que eu fiz o mais importante. Eu fiz o que tinha que ser feito, Carolzinha. Exatamente. Então isso é bálsamo, não é prêmio de consolação, não. Isso é uma leitura adequada da realidade, inclusive. Olha a importância de se ter uma prioridade jogando a teu favor, né? Ter uma prioridade bem estabelecida, ter uma prioridade coerente. Concordam? É por aí? Sentem esse poder calmante de ter a clareza de que fez o que era mais importante? Isso assim, ó, já resolve muita coisa. Questões de ansiedade, aquela cobrança que tu não sabe se tu tá sendo muito severo ou muito benevolente consigo mesmo, né? E depois a gente vai pro seguinte, né, Lília? A gente vai para aquilo que ficou de segundo plano. Certo? Gente, vocês lembram que nós temos uma proposta para cada final de live, né? Nós temos a nossa questão de ordem. Quem assistiu a primeira, e eu queria muito que você dedicasse um pouquinho do teu tempo para a questão de ordem mesmo, sabe? Então, que você se debruce sobre ela de alguma maneira. Lá na primeira, que a nosso tema era sobre o tempo, a gente ficou com essa questão mesmo, né? O quanto que aquilo que hoje você julga e fala que é falta de tempo, o quanto que aquilo é falta de ordem. E hoje não é diferente. Nós temos a nossa questão de ordem e ela está unidíssima ao nosso tema de prioridades. Então o que eu quero que você pare e pense sobre prioridade e sobre ordem. Hoje você tem clareza, sim, você sabe, ou você pelo menos tem uma noção assim do que é importante para você e o lugar que essas coisas têm em hierarquia na tua vida. Agora, Roger, agora é a hora sim. Sabe quando você ia tomar injeção quando era pequena? E daí você ficava olhando assim, você fala assim, a mulher vinha vindo. Aí você fala, ai meu Deus, tá vindo. Então assim, essa é a hora. Então começa por aí. Não tô brava. Você tem assim, ó, básico. Começa a tatear. Quais são as coisas que você prioriza? E entre elas, qual é a hierarquia? O que tá vindo primeiro? A tua família? É o cuidado com a tua saúde? É o teu trabalho? Isso tá em consonância com o que você diz, pensa e sente amar mais? Ou se as tuas prioridades elas têm sido definidas de novo no susto, no atrasado, no improviso, naquela oportunidade. Meu Deus, não ter prioridade te torna uma pessoa aleatória, sem previsibilidade. Manuzinho, muito obrigada. Você tem consciência, clareza, ou pelo menos uma noção do que é importante para você e o lugar que essas coisas estão em hierarquia na tua vida. E digo mais, perceba se isso está coerente, se isso reflete as coisas que você diz e sente amar mais, que você diz e sente serem mais importantes do que outras dentro da tua vida. Não seja uma criatura aleatória. Combinado, meu bem? Nossa, hoje a gente foi, mas até foi rápido, mas a gente foi na cadência aí, mas a coisa fluiu com muita tranquilidade. Certo, meus queridos? Então, prioridade precisa ter estrutura, tá? Senão a gente também não consegue sustentá-la
na nossa realidade, no nosso dia, no nosso cotidiano. A gente vai abandonando aquilo e daqui a pouco pega de novo e aí a coisa fica mais difícil de ser algo realmente sustentável. Certo, meus caros? Muito obrigada. Foi uma maravilha passar aí esse período do meio-dia com vocês. Não sejamos aleatórios. Isso ficou uma boa frase, né, Gesi? Não seja aleatório. Certo, meus caros? Muito obrigada. Então, se você conhece alguém que pode se beneficiar também desta nossa live sobre prioridades, faça esse favor. Vamos ajudar as pessoas a não serem aleatórias, a serem fiéis às suas prioridades. Combinado, minha gente? Um beijo, muito obrigada, tá? A gente se fala terça. Tchau!